Meus amigos, hoje é o dia da gente falar sobre assuntos que muitas vezes a gente não fala no púlpito, né? Para respeitar as pessoas, e não são assuntos apropriados para falar diante da igreja. Mas eu posso falar aqui como um posicionamento cristão, bíblico, como a responsabilidade que eu tenho diante do Senhor, diante da palavra e diante de você que nos acompanha sobre esses assuntos. Hoje eu vou falar sobre o posicionamento do cristão com relação à pornografia. Está comigo a Ranieri, que é jornalista daqui da Fonte TV, também de toda a nossa rede. Ranieri, tudo bem? Tudo bem, apóstolo, é isso mesmo. Nós vamos tratar sobre esse assunto que é tão polêmico, né? E que, infelizmente, tem atingido muitas famílias e até mesmo destruído alguns casamentos. Eu vou falar aqui agora sobre a definição de pornografia. É tudo que se relaciona à devassidão sexual, obscenidade, licenciosidade, indecência, caráter imoral de publicações, gravuras, pinturas, cenas, gestos e linguagem. Apóstolo, qual que é o posicionamento bíblico com relação à pornografia? Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus ela é muito clara. Eu estou cheio de versos bíblicos aqui que eu gostaria que você pudesse anotar para que você possa se posicionar claramente. Primeiro, a Bíblia diz que nós não podemos ser cúmplice das obras das trevas. A cumplicidade muitas vezes a pessoa não pratica, mas passivamente ela aceita. Isso é uma cumplicidade. Você não condena e de repente você aceita a pornografia como um ato da juventude, da modernidade do século XXI. E não entende que pornografia é algo satânico, é um vômito de Satanás que muitas vezes o ser humano alimenta-se dela. E a pornografia leva a pessoa a viciar de tal maneira que ele não consegue desvencilhar o seu dia a dia desse ato de não se alimentar da pornografia. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 3, diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios, capítulo 5, verso 3, como você leu aí. Então, diz que essas coisas não são próprias aos santos. Quero fazer uma diferença entre a pessoa receber dardos de pensamentos e a pessoa voluntariamente, ela faz uma opção, né, de se alimentar, de assistir, de ver o que as expressões da pornografia, seja ela na televisão, seja ela nas redes sociais, seja elas com literatura, seja ela em uma casa aí de prostituição, nessas casas que existem, nesses lugares que existem, entre aspas, casas de show, que não é casa de show nada, é uma ação satânica de uma pombagira. O pensamento, quando vem, e muitas vezes a pessoa no mundo que teve o hábito de viver uma vida se alimentando da pornografia, ela vai receber dardos de Satanás na sua mente. Aquele pensamento não provém dela, é um espírito maligno jogando a isca para que ela alimente daquele pensamento. O que ela tem que fazer imediatamente? Ela tem que usar o escudo da fé, que é a palavra de Deus, e rebater. À medida que você vai lutando contra esses pensamentos, você vai prevalecendo, porque a palavra de Deus te leva a prevalecer. Agora, o cristão que se diz cristão, que vai para frente da internet, que vai se alimentar na televisão de filme pornográfico, literatura pornográfica, ele não é um cristão. Ele frequenta a igreja, ele está sendo manipulado por um espírito maligno, por um demônio. Aquele espírito maligno está alimentando aquela alma, está alimentando aquele espírito, está alimentando a carne daquela pessoa, seja ele homem ou mulher.
ele passa a ser uma marionete na mão de Satanás. Satanás, ou o espírito de pombagira, seja qual demônio for nessa área, começa a dirigir a sua vida. E quem é adepto dessa prática satânica, no próprio casamento dele, ele começa a manchar o seu leito. E na sua vivência de solteiro, seja homem ou mulher, ela começa a manchar o seu espírito e passa a ser dominada pelo inimigo. E o pecado começa a ser concebido no coração dela. A praticidade do pecado, que já é ver cenas pornográficas, alimentar da pornografia, que já é o pecado, ela começa a agravar cada dia mais, ao ponto dela ter ações de imoralidades que vão destruir totalmente a sua personalidade e vão destruir o seu espírito. Pornografia é condenada pelo Senhor, é abominação. Você pode, eu queria que você que está me assistindo pudesse aí anotar os versos que eu vou te dar, Colossenses 3:5, Gálatas 5:19, 1 Coríntios capítulo 6, verso de 9 e 10, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, Mateus 7, 21 a 23, 1 João 2, 16 e 17. Você, meu querido irmão, tem autoridade, minha querida irmã, para fechar a porta do teu coração na cara do diabo. De que maneira? Dizendo não, não permitindo que a pornografia entre na tua casa, não permitindo, porque aquele espírito, a pornografia vai dar legalidade para o espírito de pombagira agir na sua vida e agir nas pessoas que estão junto com você na sua casa. Fecha a porta. Fecha. A mulher, muitas vezes a mulher gosta de se sentir desejada. Isso aí é um passo para ficar possessa. A mulher tem que gostar de se sentir admirada, né? Não desejada, né? Pois não? Valorizada, né, apóstolo? Valorizada, né? Muitas vezes a mulher que ela, eu me sinto bem quando as pessoas, o sexo oposto me deseja. Você está dominada por uma mentalidade da pombagira. O que você tem que fazer, minha irmã? Se posso te chamar de irmã, né? Você tem que repreender esse sentimento, passar por um processo de libertação. A mulher tem que se sentir valorizada, amada. E o homem? Não, eu sinto bem quando eu tenho desejo por vários tipos de maneira de sexo, vários tipos de mulheres. Meu irmão, tu está debaixo de um espírito maligno, se posso te chamar irmão. Você tem que tomar uma posição. Com Deus não se brinca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até com as palavras que se fala. Eu já vi pastores fazer brincadeira com palavras que são palavras do inferno, que faz parte do dicionário da pornografia, da imoralidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos falar o que edifica. Pornografia é do diabo. Tem solução? Tem. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem libertação para os seus desejos malignos? Tem, pelo poder da palavra. A palavra é poder. Tem libertação para essa obsessão de pensamento imoral? Tem. A palavra de Deus é a sua libertação, é o caminho da sua libertação. Se volte para a palavra, não tenha medo de pedir ajuda, peça ajuda e você vai ficar livre. Vou encerrar esse assunto com uma pessoa que me ligou no meu programa de rádio, dizendo que o marido dela tinha hábito pornográfico e não respeitava nem as próprias irmãs dela, não respeitava nem a sua própria mãe e vivia se alimentando de pornografia e um dia desrespeitou a própria filha e ela separou dele e mandou ele embora. E alguns pastores condenaram ela que ela fez isso. Minha irmã, se você tem um caso assim, ou meu irmão, se você tem um problema assim, manda teu cônjuge embora rápido. É muito melhor você viver sozinha com o Senhor ou mal acompanhado. A pessoa toma uma posição com Deus e muda, e Deus é amor, e Deus é perdão,
se houver arrependimento, ele vai ficar liberto e passa por um processo de libertação para depois restaurar o casamento e um processo de reconstituição de muros nas suas emoções, na sua alma, para depois reconstruir o seu casamento, ou manda ela ou ele procurar a turma dele. Tem gente, lógico, o que Deus mais respeita é o livre-arbítrio. Tem gente que quer se lambuzar no pecado, problema dele. Tem gente que quer ir para o inferno, problema dele. Deus não quer nem que ele viva no pecado, nem que ele vá para o inferno. Mas a pessoa tem a liberdade até de escolher o pior. Isso é amor, é misericórdia de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.